Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos lares, em nossa vida, em nossos corações. Que possamos segui-lo nas nossas atitudes, nas nossas palavras e no nosso comportamento diante do próximo. Nós veremos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É o convidar os pobres e estropiados, do item 7. Dizia mais ainda ao que eu tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Essa é uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Aqui ele nos convida a fazer as coisas sem esperar reconhecimento, sem esperar retribuição. Fazermos o bem pelo bem em si, sem esperarmos nem sequer um agradecimento de quem recebe aquele benefício. E agora nós vamos ver o item 9, nas instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral. É da irmã Rosália, em Paris, 1860. Ela diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda: não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados,
Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo, quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na minha vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Beleza, essas mensagens do Evangelho, né? Primeiro, a passagem de Lucas nos incentivando a não retribuição, a não esperar a retribuição, a não fazer as coisas pensando num pagamento, seja de qualquer forma que seja, né? Então, fazermos as coisas pelo bem, pelo coração. Ainda podemos estar longe disso, porque ainda temos um caminho longo a ser percorrido até que essa prática se instale em nós e faça parte do nosso procedimento, da nossa vida, naturalmente. E é a parte onde a irmã Rosália nos diz da caridade material e a caridade moral. A caridade material, que muitas vezes confundida com a esmola, né? Com darmos para nos vermos livres daquela situação, daquele incômodo às vezes que nos tira ali o sossego, nos incomoda, darmos algo material para que fiquemos livres daquela situação. Isso é uma esmola, né? Que pode ser até benéfica para quem recebe, mas muitas vezes pode humilhar, pode deixar a pessoa que necessitada ali até mais com mais problemas, com mais dificuldades ali morais. E a caridade moral, que é a mais difícil de se fazer, né? É a tolerância ao semelhante, é a compreensão das dificuldades alheias, que muitas vezes são até menores do que as nossas, né? Dificuldades, e que nós gostamos em nós que o outro nos entenda, que o outro nos aceite, que o outro nos console, mas não temos essa mesma disposição, esse mesmo entusiasmo com relação ao próximo, que nos busca às vezes para nos dizer algum problema, ali, de uma forma ali de se aliviar. E esse próximo que eu digo é aquele que está ao nosso lado, na nossa família, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes nós não temos essa compreensão de sentarmos ali
e ajudarmos a pessoa que está no momento ali de fragilidade, no momento de tristeza e que quer um amparo moral, que quer uma amizade ali ao seu lado, um ombro amigo, como se diz, né? E é isso que ele nos pede para fazermos isso. E não custa nada, não temos que nos dispor de nada, a não ser da nossa boa vontade, do nosso bom ânimo, do nosso tempo, que às vezes desperdiçamos com outras bobagens, e quando temos a oportunidade de ali estar ofertando, né, sermos um instrumento de Deus ali para ajudar moralmente alguém, nós nos esquivamos, recusamos aquilo, fugimos da situação. Então é isso que ela quer nos mostrar, para depois, como ela diz no final da mensagem, encontrar, né, no plano espiritual, depois do desencarne, esses espíritos que foram ali, criamos a amizade, o vínculo com essas situações. Né? Teremos ali a recepção, a nossa recepção no mundo espiritual serão desses espíritos, porque nós não estamos ainda numa condição de perfeição. Nós encontraremos aqueles que temos as relações nesta encarnação, né? Familiares, amigos e também os inimigos, se criarmos, né? Então, por isso que temos que ampliar esse nosso entendimento, essa nossa compreensão desse tema, para isso, para não que vamos fazer já pensando nessa situação posterior do reencontro no mundo espiritual, não, mas que isso vai naturalmente acontecer. Façamos para até nos ajudar também, nos sentirmos bem, nos sentirmos aliviados. Às vezes uma pessoa nos busca para nos contar algo que pensamos que estamos ajudando e nós estamos sendo ajudados, porque aquela situação, aquela dificuldade que a pessoa nos passa, muitas vezes também é nossa, também passamos aquilo com alguém na nossa vida. Então, ao invés de estarmos ali acreditando que estamos ajudando, nós estamos sendo ajudados, porque naquele momento, naquela relação entre as pessoas, existem os espíritos ali auxiliando, intuindo as palavras, os pensamentos, as atitudes, né? E isso nos faz bem, né? Faz mais bem a nós do que ao próximo. Pensarmos nisso, que mudarmos essa nossa postura diante dessa situação e lembrarmos sempre de Jesus, que tinha tempo para todos, não se esquivava de nenhuma situação, tinha tempo para atender a todos, não fazia escolha, não discriminava nem locais, nem pessoas, ninguém, de condições sociais, dificuldades, doenças, riqueza, nada disso. Para ele todos eram iguais e atendia da mesma forma. Que possamos enxergar no outro essa situação. Nos sentiremos melhor, mais aliviados, mais humanos, fraternos, né? E nos fará muito bem. É isso que o propósito do Evangelho é nos melhorar moralmente, nos melhorar espiritualmente, para nos relacionarmos de uma forma mais cristã, mais fraterna. Que Jesus nos abençoe a todos, que o texto possa nos trazer esse entendimento e essa paz. Fiquem todos em paz, uma boa semana a todos.